Nesse momento, nós estamos em contato com a deputada estadual pelo PSL, a deputada Janaína Pascoal. Ela é jurista, é deputada estadual eleita por São Paulo pelo PSL, foi a mais votada deputada estadual do Brasil, com 2 milhões de votos. É professora da Universidade de São Paulo, USP, também é advogada, foi uma das autoras do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, junto com Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, e participou ativamente na tramitação do processo na Câmara dos Deputados e no Senado. Deputada Janaína Pascoal, que prazer ter aqui a senhora no Pan News Campinas. Bom dia. Bom dia, honra minha poder participar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Se a senhora puder falar um pouquinho mais alto, acho que vai melhorar a nossa audição, deputada. Mais perto do microfone. Aí a gente vai conseguir ter um som mais perfeito da deputada. Vamos ver. Se agora melhorou. Eu acho que agora tá bem melhor, sim. Deputada, vamos começar. A senhora é uma deputada, foi eleita com mais de 2 milhões de votos, participou daquele processo do impeachment da presidente Dilma, mas a senhora é uma deputada que não mede as falas, não. A senhora está sempre no alvo das polêmicas. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito dessa Janaína que o pessoal votou e que continua acreditando nas palavras da deputada. Veja, eu sempre tive um estilo muito firme com relação às minhas convicções. Minha vida sempre foi assim, na advocacia, na academia, porque eu também sou professora universitária, muito embora esteja licenciada para dedicação integral ao mandato. Mas eu sempre defendi o que eu acredito ser o certo, ser o justo, com firmeza, procurando não ofender as pessoas, não desmerecer quem não concorda comigo, mas trazer os argumentos técnicos, os alicerces para o que eu defendo, entendeu? E eu defendo com vigor. E muitas vezes sofri prejuízos grandes por isso, prejuízos de todas as naturezas, mas eu acredito que vale a pena. Então, a deputada que segue defendendo firmemente o que acredita ser o certo é a mesma Janaína não deputada, entendeu? Porque eu costumo dizer que deputada eu estou, né? Eu não sou deputada, eu estou, porque o povo de São Paulo me concedeu essa honra por estes 4 anos. Mas eu sou Janaína Pascoal de sempre e seguirei sendo com ou sem cargo. Deixa eu aproveitar então, o presidente Bolsonaro esteve na Rússia, hoje já está na Hungria, já logo vai estar voltando ao Brasil, e ontem ele teve esse encontro com o Putin, né? E ao mesmo tempo os ministros do STF fizeram aí algumas críticas ao presidente Bolsonaro, porque ele estava na Rússia, aí voltou toda aquela questão da urna eletrônica, da questão das fake news, de uma possível negociação envolvendo o Brasil e a Rússia, ataque hackers durante o período eleitoral. Como a senhora é uma pessoa muito ligada, se elegeu junto com o presidente, no partido do presidente, como que a senhora avalia toda essa celeuma que aconteceu ontem, bem quando o presidente estava fora do Brasil? Então, eu vou dizer aqui, é óbvio que é um tema complexo, pode ser que haja alguma informação que venha à tona amanhã ou depois, mas eu confesso que eu estranhei muito as falas dos senhores ministros do Supremo, porque são eles mesmos que vêm há mais de ano, vamos dizer assim, tranquilizando a população sobre a segurança do nosso sistema de votação, sobre a confiabilidade das nossas urnas, sobre a inviolabilidade, a impossibilidade de haver ataques hackers. O presidente chegou a fazer uma live falando sobre esta tal possibilidade, que ele crê nessa possibilidade de violação das urnas. Se eu não estou equivocada, está sofrendo inclusive um inquérito, uma investigação por ter ousado falar nessa tal possibilidade. Então eu achei o dia de ontem muito estranho, sabe? Porque é como se tivesse havido uma inversão de posições, né? Como assim? Os mesmos ministros
que inclusive pedem para investigar o presidente por uma live onde ele levantou essa hipótese, ainda que remota, agora estão dizendo que existe essa possibilidade, né? Eu, como cidadã, fiquei preocupada com o dia de ontem. Pois não, doutor Thanos? Muito bem, caríssima, mas é um privilégio tê-la aqui no PAN News Campinas. E eu pergunto à senhora, deputada, e claro, se a senhora hoje, nessa condição, na Assembleia, tem se realizado enquanto parlamentar. Quer dizer, como é que é a Janaína Pascoal lá na Assembleia Legislativa? A senhora não era uma política, pelo menos no que diz respeito a cargos, a questão eleitoral. Como é que a senhora está sentindo hoje o parlamento? Dá vontade de ficar, de lutar? A senhora que é sempre uma aguerrida guerreira em prol da cidadania, deputada? Eu estou dando a entrevista aqui da Assembleia, né? Estou aqui na Assembleia e eu gosto tanto que a casa está fechada para o público. O presidente, contra a minha vontade, voltou para o sistema virtual. Nós não podemos usar o plenário, as votações são virtuais, as comissões ocorrem de forma virtual, mas eu estou aqui no gabinete, né, tenho feito as sessões, principalmente, majoritariamente aqui do gabinete, e então eu gosto tanto daqui, que mesmo, vamos dizer assim, já tendo declarado minha pré-candidatura ao Senado, às vezes dá um aperto no coração, sabe? Porque eu realmente me sinto muito bem, entendo, obviamente, que as pessoas podem criticar, podem não concordar, mas entendo que estou fazendo um bom mandato, um mandato técnico, com a leitura dos projetos nos detalhes, com uma perspectiva muito democrática. Eu ouço todos os colegas, independentemente de partido, dialogo, explico as minhas opiniões jurídicas sobre os vários projetos, para todos eles, sem nenhum tipo de discriminação. Então, assim, eu estou feliz com o meu trabalho aqui na Assembleia. Mas eu sei que tem muita gente que não está e é uma democracia, eu respeito isso. Deputada, a senhora já declarou que concorrerá ao Senado. Eu pergunto, é um ano complicado esse, né? Fusões de partidos, nós temos aí uma série de aspectos que estão ainda em andamento, se construindo até o momento da eleição, até o momento em que os candidatos estarão nas ruas, não é? Pedindo votos aos seus eleitores. Nessa questão eleitoral, a senhora apoia que candidato à presidência hoje? Então, eu quero explicar isso de maneira um pouco mais detalhada, tá? Porque para não parecer, sei lá, para não ter má interpretação. Eu me, vamos dizer assim, me animei, tá? Com a candidatura do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Sou uma defensora do legado dele, do trabalho que ele fez frente à Lava Jato, não comungo daquelas falas, né, que advêm tanto de petistas como de bolsonaristas, de que ele teria sido parcial, ou de que ele seria um traidor. Eu sempre procuro olhar as particularidades de cada qual quando tem um conflito. Então, quando ele saiu do governo, poderia ter saído de uma maneira melhor? Poderia. Mas é uma pessoa que vem da magistratura, uma carreira muito protegida, de repente está ali exposto. O presidente não é uma pessoa fácil, quem convive, quem conhece sabe. Os ministros dele, principalmente aqueles mais próximos a ele, são muito contundentes. Então o ministro não se encontrou ali, né? Então eu defendo o ministro, defendo as decisões dele, critico as decisões do Supremo que anularam as sentenças dele. Só que é o seguinte, conforme eu fui observando o ex-ministro Sérgio Moro como candidato, tá? Eu fui sentindo que ele não tem, eu quero falar isso de maneira muito respeitosa a ele, aos apoiadores, mas eu não consigo ver nele condições, pelo menos não neste momento, de exercer a presidência da República. Eu acredito que ele está se manifestando assim, ele não traz propostas para o país,
Ele tem feito postagens muito infantis, ele se uniu a grupos assim que já se mostraram bastante problemáticos. Então, assim, como eu também não vejo perspectiva, não é perspectiva de vitória, tá? Porque, assim, deixa eu tentar explicar. Eu confio na correção do ministro Sérgio Moro, na sua honestidade, ele tem um legado, mas eu não estou vendo um homem preparado para exercer a presidência. Os outros candidatos da terceira via não me agradam, por uma série de razões, que eu acho que não vem ao caso, não quero falar mal das pessoas. Então, neste contexto, né, eu não vejo como não apoiar o presidente, com todas as divergências que eu tenho, e não nego, com todas as críticas construtivas que eu sempre fiz e faço, eu não vejo como não apoiar o presidente. Okay. Vamos lá, Rony, sua pergunta para a deputada. Doutora Janaína, Rony aqui, tudo bem? Bom... Eu quero contextualizar antes das perguntas, pode ser? A bancada me permite? Vamos lá então. Eu quero tomar como tese, deputada Janaína Pascoal, que cada partido político poderia, ou pode ser uma instituição, uma estrutura social estabelecida por lei, com a missão de reunir boas intenções constitucionais, pessoas do bem para trabalhar para um país, ok? Tomando como base... Você é um romântico. Eu sou um romântico. Ele é de Nárnia. Ele é de Nárnia. Eu sou mesmo, doutor. Não, eu estou tomando tudo como possibilidade. Se fosse assim, no país de Alice, tomando como base o PT, por exemplo, doutora Janaína, o Partido dos Trabalhadores, que é talvez o mais tradicional da política contemporânea no Brasil, em tese, ele perdeu a identidade de sua origem. Ele deixou a periferia para ilustrar. Primeira pergunta, onde foi que o PT errou? E a segunda pergunta, porque aqui eu sou a menor voz da bancada aqui dos Umideiros, então eu já aproveito aqui falar a segunda pergunta. O que fazer para mudar essa concepção adversa que eleitores têm de partidos políticos, entre aspas? Bom, primeiramente, eu vejo que o ministro Barroso, que se mostra muito crítico aos problemas do sistema partidário, eleitoral, ele poderia dar uma liminar admitindo as candidaturas avulsas. Porque se nós tivéssemos as candidaturas avulsas, haveria a boa concorrência, tá? As candidaturas avulsas, elas não acabariam com os partidos, mas elas forçariam a boa concorrência. Na medida em que um cidadão pode se candidatar, independentemente do beijamão partidário, os partidos automaticamente passariam a procurar os bons quadros e não os quadros que se submeterão aos caciques, que é o que acontece hoje. Então eu vejo assim que esse poder está na mão do ministro Barroso. Existe uma ação lá promovida por um advogado do Rio de Janeiro, doutor Mesomo. Houve uma audiência pública, eu fui ouvida nessa audiência pública, sustentei oralmente a necessidade de admitir as candidaturas avulsas. Isso tem mais de ano e o ministro não despacha, né? Então esse é o primeiro ponto. Entendo firmemente que é necessário diminuir o número de parlamentares federais, primeiramente, porque os parlamentares estaduais e os municipais, eles vêm de uma proporção dos federais. Então entendo que deveria diminuir, porque aí os parlamentares passam a ser visíveis. Hoje, com 513 deputados federais, às vezes passam-se os 4 anos, ninguém sabe que o cidadão é deputado, ele nunca subiu na tribuna, ele nunca defendeu um projeto, ele nunca se expôs, entendeu? Então, com a redução dos parlamentares, além da economia de dinheiro público, você vai ter gente mais visível, mais passível de fiscalização, e gente que vai precisar se preparar melhor. Porque quando você está exposto, você precisa estudar, né? Tem que explicar os seus posicionamentos. Então esse é um ponto aí que eu vejo como 2 pontos, né? Como necessários para a melhora do sistema. Com relação ao Partido dos Trabalhadores, todos sabem da minha divergência com relação ao PT, com relação à esquerda como um todo, então isso vale para PT, para PSOL, vale para o PCdoB. Eu entendo que não existe um sistema de esquerda concretizado no mundo que fosse democrático, tá? Você não tem precedente de sistema de esquerda que se efetivou na realidade que tenha sido democrático.
sempre foram totalitarismos, ditaduras, sempre calaram os divergentes, com prisões, com processos, com perseguições. Então eu sou uma crítica da esquerda por princípio, tá? Começa por aí. O PT no poder foi extremamente autoritário. Sou uma filha da USP, fiz a graduação, pós-graduação na USP, concursei, fui professora há muitos anos, sou, apesar de estar licenciada. E todos sabem que a esquerda domina as universidades brasileiras e aqueles que ousam divergir são muito massacrados, sofrem todo tipo de restrição. A imprensa brasileira é muito dominada pela esquerda. Então, assim, a minha luta contra o PT, que não é de hoje, ela tem a ver também com essa luta contra o totalitarismo, contra o autoritarismo, e o ex-presidente Lula, que é pré-candidato à presidência agora, em 22, ele não está escondendo de ninguém o que ele pretende fazer, né? Ele já falou várias vezes que vai controlar a imprensa, que quer regular a imprensa, né? E as pessoas parece que não querem ouvir o que ele está dizendo com todas as letras. Então é a espinha dorsal, entendeu? Eu realmente, se os senhores perguntarem aqui na Assembleia, eu sou extremamente respeitosa com os meus colegas da esquerda, ouço, debato, trato com a urbanidade que é meu dever como deputada e como cidadã, mas eu sou oposição à esquerda, né? Então não voto na esquerda em nenhuma eleição, porque a espinha dorsal deles é autoritária. Deputada, eu sei que parece que a senhora tem até um compromisso, pediu até para que a gente antecipasse a nossa entrevista. Podemos ficar só mais um pouquinho com a senhora? Sim, dá sim. Dá sim. Em cima dessa questão, e essa aproximação da chapa Lula-Alckmin, como que a senhora vê o Alckmin se aproximando da esquerda numa possível chapa Lula-Alckmin? Então, vamos por partes, né? Há muito tempo, já na época do impeachment, eu venho dizendo para a população que essa briga entre PT e PSDB, com raras exceções de pessoas, assim, uma ou outra pessoa, é uma briga fictícia. Eles fingem ser oposição um ao outro para a população sempre votar no grupo. Aqui na Assembleia mesmo, a mesa diretora, ela é dividida entre PT e PSDB desde sempre e tem, né, nessa parceria, é um triunvirato. Então, como é que eu posso dizer? De certa forma, essa chapa Lula-Alckmin, ela traz à luz o que sempre aconteceu nos bastidores, tá? Não obstante, muitas pessoas votaram em Alckmin várias vezes na vida porque não havia opção ao candidato do PT. Então, assim, eu mesma votei no Alckmin para o governo, não pelo Alckmin, não pelo PSDB, mas porque do outro lado estava o PT. E ainda que nós saibamos que é uma ilusão, que eles vivem juntos, ao menos era uma maneira da gente poder cobrar, entendeu? Poder dizer, olha, esse tipo de pauta a gente não vai aceitar. Então, o que eu vejo? Para o Lula, essa aproximação é interessante, porque dá uma aparência de ponderação, muito embora ele siga com o discurso claro, né, de autoritarismo, a meu ver. Mas para o Alckmin, eu vejo como uma morte política, porque é a traição das pessoas que votaram nele. Eu não conheço ninguém que seja Alckmin, fulano é Alckmin. Não existe isso. Existe o anti-PT. Na medida em que ele se aproxima do Lula, que é o maior símbolo do PT, o Lula é maior do que o petismo, todo mundo sabe disso. Para mim, é a morte política dele. Certo. Doutor Thanos, mais uma pergunta? Super rápido, me desculpe a indiscrição, se a senhora puder também ser pontual, se não quiser responder também, fique à vontade. Janaína Pascoal e a sua vida particular. A senhora tem vida particular ou é só parlamento, deputada? Eu não vou responder. Eu achei que você ia perguntar de partido, aí eu responderia. Então, de partido, você está indo para o PL ou vai ficar no PSL na União Brasil?
Ontem eu encaminhei um requerimento formal por e-mail num primeiro momento, vou providenciar o protocolo físico, mas já enviei também para os presidentes do PSL, presidente nacional, deputado Luciano Bivar, presidente aqui da estadual, doutor Rueda, vice-presidente da estadual, deputado Bozella, o meu pedido de desfiliação. Eu não vou ficar no PSL, que agora vira União Brasil, isso já está declarado, já fiz a solicitação, só que tem uma burocracia. O pessoal do administrativo do partido explicou que o TSE ainda não liberou o sistema para eu poder me desfiliar, como ainda não está aberto o sistema para filiar pessoas ao novo União Brasil. Hoje cedo recebi a notícia de que já amanhã a fusão vai ser publicada, né? Então a morte do PSL já está dada, o nascimento do União Brasil também, e seja um, seja outro, eu já oficializei a minha saída, só estou esperando a burocracia. E qual partido a senhora pretende ir? Tenho convites de várias siglas, tá? Não tem essa decisão tomada ainda, mas o mais provável é que eu vá para um partido pequeno, que me dê autonomia, liberdade de fala. Eu não tendo a ir para um partido grande. Eu sei que isso aí vai me colocar em risco, um risco muito grande de não conseguir me eleger, porque não vou ter tempo de TV, não vou ter dinheiro, não vou ter nada, entendeu? Mas tenho Deus, tenho muita convicção, e aí é Deus que vai decidir por meio do povo. Deputada Janaína Pascoal, talvez a última pergunta, uma reflexão aqui. Salva as devidas proporções, né? A eleição para deputados e senadores, em função das opções que a gente tem dessa polarização, a eleição desses parlamentares seria mais importante do que a eleição presidencial na sua concepção, no seu ponto de vista? Olha, eu sei que ninguém concorda comigo, mas eu entendo que sim. Eu entendo que sim, porque há muita chance da esquerda ganhar a presidência, né? E nós precisamos ter parlamentares consistentes, parlamentares com conteúdo para defender os valores que vão ser atacados, vida intrauterina, infância, família. Todos esses valores que foram muito falados em 2018, pelos quais eu luto desde sempre, mas que muita gente abraçou só para conseguir se eleger, entendeu? Então eu acho que a gente tem mesmo que focar nas casas legislativas, deputados estaduais, deputados federais, senadores, né? Por óbvio, a eleição a governadora ela é importante, a eleição à presidência é importantíssima, mas o próprio mandato do presidente Bolsonaro é prova de que o presidente não pode tudo o que quer, né? Agora essa moda da rede ir ao Supremo toda semana para derrubar qualquer medida do Poder Executivo Federal e o Supremo dá provimento, sabe? Com todo respeito, sem nenhum fundamento, sem nenhuma fundamentação jurídica, poderia dar aqui N exemplos. Então, os presidentes da República, quando eles estão na contramão, eles podem muito pouco. O presidente Lula, né, se ganhar, ele vai ter o apoio dos intelectuais, das universidades, da imprensa, dos artistas, ele vai poder muito. Então as casas legislativas, elas precisam estar fortes para fazer a resistência. E aqui em São Paulo também tem o risco do Haddad ganhar, entendeu? As pessoas, eu não sei, eu não sou como os políticos. Eu estou na política, mas eu não sou, né? Assim que falam, não, tá tudo certo, tá tudo dominado, já ganhamos. Não, é o contrário, eu acho que tá muito difícil. Então é preciso montar uma resistência, porque eles vão vir com tudo. Deputada, rapidamente, essa questão da vacinação de crianças, passaporte de vacina no estado, a senhora tem sido muito criticada nas redes sociais. Como que a senhora encara isso? Eu recebo as críticas com democracia, com humildade. Dei aula de bioética na USP, acho que deu até 10 anos, faço parte de grupos de estudos de bioética. A vacinação compulsória, sobretudo com produtos novos, ela é um atentado aos princípios da bioética.
Não existe fundamentação jurídica para essa imposição. O que eu venho defendendo é que o Estado deve disponibilizar as vacinas, deve disponibilizar as informações de maneira transparente, inclusive relativas aos efeitos adversos, e cada cidadão vai decidir sobre a sua própria vacinação, e cada pai, cada mãe sobre a vacinação das crianças e dos adolescentes. Está faltando transparência nesse debate, está faltando ciência nesse debate. A senhora não se vacinou ou se vacinou? Eu tomei a primeira dose, tive uma reação muito forte e não vou tomar a segunda dose por força dessa reação. Tá certo. Olha, tem alguns ouvintes aqui pedindo para parabenizá-la. Sou fã da deputada, é o Luiz Gustavo. A senhora Vera Lúcia falou que votou na deputada e vai continuar votando. Tem muitas mensagens chegando aqui à deputada. A deputada tem uma ligação com Campinas e com essa região que nós estamos. A emissora aqui abrange mais de 50 municípios. Como que é essa ligação da senhora aqui com Campinas? Olha, eu como advogada, fazia muitas audiências em Campinas, tinha que ir toda semana para Campinas, a gente acaba fazendo amigos, entendeu? Até engraçado, às vezes eu visito uma cidade, a pessoa fala assim, nossa, vamos fazer um tour. Eu falei, amigo, eu conheço, entendeu? Porque como advogada eu fiz audiência em São Paulo inteira. E eu nasci em São Paulo, Campinas tem, as pessoas não sabem, mas tem muita coisa boa para visitar, de turismo, bons restaurantes. Então, trabalhei muito em Campinas, passei muito por Campinas. Acho que é daí que vem esse carinho e esse amor que é recíproco. Tá certo. Doutor Tano, só pra gente encerrar. Para encerrar, uma última pergunta, deputada eleita senadora, qual será a sua postura frente ao STF? Uma postura técnica, respeitosa, mas de contundentes críticas construtivas. Tá certo. Deputada Janaína Pascoal, deputada do PSL, a mais votada deputada do Brasil, com mais de 2 milhões de votos, está lá na Assembleia Legislativa. Muito obrigado por atender ao convite da PAN News Campinas. Estamos aqui abertos para dialogar e bater aí um papo interessante sobre política, não só estadual como nacional também, viu, deputada? Sempre à disposição, Deus abençoe, muita saúde para todos vocês, beijo muito grande. Muito obrigado, um abraço para a deputada Janaína Pascoal. Tá aí então, PAN News Campinas conversando com a deputada que ela sempre, desde que apareceu no processo de impeachment da ex-presidente Dilma, ela não tem muita... Não, ela fala, é sincera, né? Ela é sincera. Ela já falou que não vai não vai ficar no PSL, só resumindo para os nossos ouvintes, achou estranha a fala dos presidentes, tanto do Supremo ontem, falando do presidente Bolsonaro, lá na Rússia, de uma possível ligação de ataques hackers ao sistema eleitoral, que estaria lá o presidente fazendo lá como a gente diz, um acordo para que pudéssemos ter ataques hackers. Também falou que deve ir para um partido pequeno, não vai ficar na União Brasil, que vai ser o PSL e o DEM, e só para resumindo, deve ir para um partido pequeno e vai disputar o Senado. Senado. Vai vir, e é muito importante. E tem bastante gente. Ela tem presença, Senado, ela tem presença, fala com contundência, ela fala... conhece o direito, então tá lá. Já tem experiência em impeachment, Sim, então isso também pesa. Enfim, vamos ver como é que a campanha se desenvolve. É verdade. Muito bem, senhores.